Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Então vamos levar nossos pensamentos a Deus e vamos agradecer Ele por mais esta oportunidade que Ele nos está concedendo. Agradecer Ele por ter trazido nós aqui hoje, como sempre, né? Até neste momento. Amanhã nós não sabemos, que tudo pertence ao Senhor. Então vamos orar então. Amado Deus e Pai, queremos agradecer a Ti por mais esta oportunidade, não somente por esta, mas por todos que Tu nos tens nos dado. Somos gratos a Ti, ó Pai, pela presença de cada um aqui junto de nós. Agradecemos por mais este momento, como igreja reunido aqui em comunhão um com os outros e contigo, e vamos Te louvar a Ti, e depois pedimos a Ti que nos ajude, me ilumine no decorrer de transmitir a Tua palavra, que o Teu Espírito trabalhe no meu coração, na minha boca, e também no coração dos ouvintes, que possam, Pai, sair daqui com nossas almas edificadas e com desejo de Te servir, com desejo de Te honrar mais. Pai, pedimos em favor de cada um, da família de cada um, daqueles que estão enfermos, daqueles que estão fracos, desanimados. Sabemos, Pai, que estando na Tua presença, sabemos que nós só temos a ganhar. E pedimos em favor de todas as igrejas que reúnem, cada uma no seu local, seu dirigente, seu pastor, e também os irmãos em Cristo também, todos espalhados sobre a face da terra, aqueles que nós ainda não tivemos o privilégio de conhecer pessoalmente, mas sabemos que vamos a conhecer lá na glória. Pai Santo, é em nome do Teu Filho que pedimos, em nome dele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém? Então vamos começar com o hino 509, depois o hino 508, depois o outro hino, não sei se é 375 ou 275, que fala vivo e feliz. 375, o terceiro hino. E depois do terceiro hino, quando nós fomos estudar a palavra de Deus, a mensagem eu vou trazer para os irmãos, que eu ia pregar no Evangelho de Marcos, mas sempre acontece isso. Chega no momento agora, vou pregar no capítulo 3 do Evangelho de Mateus, que fala sobre o arrependimento, mais o assunto do arrependimento, que é a pregação de João Batista. Vamos louvar a Deus com o hino 509.
queda feliz. Segurança completa, segurança, segurança eterna. Canta o Senhor.
Amém. Então, os irmãos, vocês já anunciei, já abram as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 3. A pregação de João Batista. Então, o assunto principal, que é o mais necessário, é o arrependimento. O que quer dizer o arrependimento? Arrepender é sentir tristeza, culpado pelas transgressões, culpado pelo pecado, mudar de atitude. O arrependimento começa pelo coração, lá dentro, no fundo da alma, depois ele vai para fora. Então o arrependimento deve ser genuíno, porque Deus conhece quando a pessoa está arrependida, quando a pessoa crê nele mesmo, e procurar fazer a vontade de Deus a todo momento de nossas vidas. E quando nós erramos, confessamos nossos pecados. Se não confessar o pecado, como diz Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, deve ser lá por versículo 12, por aí, mais ou menos. Se nós não confessar, ele não perdoa. Se nós não perdoar alguém, como é que Deus vai nos perdoar? Evangelho de Mateus, capítulo 3. Mateus. Pregação de João Batista. Então vamos ler. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, dizendo, a palavra já começa, arrependei-vos, porque já o reino dos céus é chegado. Porque este é aquele anunciado pelo profeta Isaías, que diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E tinha João as suas vestes de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, Judeia e toda a província ao redor do Jordão. E eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhe, raça de víboras, quem vos ensinou ou fascinou, ensinou a fugir da ira futura? Outra, ira vindoura? Produzam, pois, frutos dignos de arrependimento. Quer dizer, evidência, coisas que confirmam o arrependimento. E não penseis em vós mesmos, dizendo,
a Abraão temos por pai, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Agora, pois, já está posto o machado à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. E eu, em verdade, vos batizo em água para o arrependimento, ou a respeito do arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de levar nem as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá o seu trigo no celeiro, queimará a palha em fogo que nunca se apagará. Amém? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Então aqui está dizendo que logo antes da manifestação de Cristo, apareceu João o Batista. Então nós já vemos aqui que João Batista, ele é o que preparou tudo para Jesus. Para Jesus. Ele veio endireitando o caminho, pregando, anunciando. É isso. E aqui fala pregando no deserto da Judéia, uma área perto de Jericó. E aí ele fala aqui, arrependei-vos. João está dizendo aqui, arrependei-vos. Cada um deve reconhecer a sua direção equivocada. Cada um deve reconhecer o seu caminho errado. Cada um é responsável por si. Cada pessoa, cada crente, cada ser humano, ele é responsável perante Deus dos seus pecados. Então a pessoa vai tomar uma direção errada, um caminho errado. Mas que caminho errado que pode a pessoa querer pegar? Que caminho errado que a pessoa pode tomar? Um caminho de obras para salvação, ensinar um outro Jesus, um outro evangelho. Ele diz: arrependei-vos, porque já o reino dos céus é chegado. O reino dos céus estabelecido por Cristo Jesus. Quando Jesus veio a este mundo, ele já estabeleceu. Jesus já deixou estabelecido como se salvar a alma. Porque ele veio para pagar os pecados. Jesus, ele veio com esse propósito, para levar os nossos pecados sobre ele, seu corpo ao madeiro. Então já estava estabelecido, Jesus já estabeleceu, pronto, não muda o plano da salvação. Homem não muda o plano de salvação. Deus não vai mudar o plano da salvação. Deus é fiel. O homem se perde porque quer, erra o caminho porque quer, de teimoso. Então foi estabelecido por Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz, quando ele disse: Pai, tudo consumado está. Ele não deixou nenhum pecado, nada, sem pagar. Ele sofreu equivalente ao inferno em nosso lugar. Então isso foi dirigido primeiramente, claro, para Israel. Ele veio para o que era seu, está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. E para depois, para todo mundo todo. Veio para o que era seu.
mas os seus não o receberam. Mas a quanto aquele que receberam, olha, se tornaram, foram feitos filhos de Deus. Para ser filho de Deus, tem que aceitar Cristo. E quantos hoje continuam ainda não estão recebendo o nosso Senhor Jesus Cristo? Aí ele fala no 13: porque este é aquele quem? João o Batista, anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Isso está em Isaías capítulo 40, versículo 3. Vamos dar uma olhada lá. Isaías capítulo 40, versículo 3. Olha, Isaías muito antes, mais de 700 anos antes de Cristo, Isaías já anunciou, aqui no 40, versículo 3: voz do que clama no deserto, preparai o caminho ao Senhor, endireitai no ermo um caminho ao nosso Deus. Ermo é um lugar no deserto, um lugar afastado. Então ele fala aqui: a voz deste versículo foi em parte cumprida por João Batista, que não tinha vindo ainda, mas será totalmente cumprida no ministério vindouro de Elias, Malaquias 4, 5, 6. E o seu ministério precederá imediatamente a aparição de Cristo em glória, no sentido moral. João Batista era Elias na sua geração, e apresentou a glória redentora do Messias, exibida no Calvário, e aperfeiçoada em seu primeiro advento, que depois Jesus virá ainda outra vez. Então, voltando aqui em Mateus capítulo 3, versículo 3: porque este é aquele, João Batista, anunciado pelo profeta Isaías. Isaías já tinha anunciado antes, né, vindo, que diz: voz do que clama no deserto. O mundo hoje está um deserto, então deve ter bastante João Batista clamando no deserto contra o pecado, para endireitar as suas veredas. Veredas quer dizer caminho, ou caminho estreito, caminho dificultoso, apertado. Endireita, o caminho é tudo torto, endireita o caminho da fé, o caminho das nossas vidas. Em que caminho que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo o caminho de Deus, ou estamos vivendo o caminho do diabo? Se estiver vivendo o caminho do mundo, está vivendo o caminho do diabo. Então ele veio para pagar os nossos pecados. Versículo 4: e tinha João a sua veste de pelos de camelo, as suas vestes de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno de seus lombos. E alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. João, ele era diferente. Estive pesquisando isso. Esse gafanhotos, irmão, não é que pegava um gafanhoto cru assim, já comia. Pode até ser, se quiser comer, pode também. Sabe? Mas ele punhava secar no sol, que nem carne de sol, fica aqui na manjubinha, bem sequinha, e comia com mel. Isso era o alimento dele. Matava a fome. Ele matava, juntava seco bastante gafanhoto, matava, deixava secar, torradinho com o sol, e com o mel ele comia.
Isso é o alimento de João Batista. Imagina. Então iam ter com ele. Agora vamos ver no versículo 5 os que iam. No versículo 6, 7, 8. Então iam ter com ele Jerusalém, Judéia e toda a província ao redor de João, Rio Jordão, procurando para batizar. Todo o tempo, que nós vamos ver aqui, todo o tempo, a pessoa que não tem entendimento, ele procura para batizar, para fugir da ira vindoura, para fugir da ira futura. Todos querem batizar, que se não batizar, o que eles dizem? Que é pagão, quer fazer parte de uma igreja, tem que batizar para Deus dar um lugar nos céus. Muitos creem no batismo, e não é. E eram batizados por ele no Rio Jordão, versículo 6, totalmente imerso, procurando fazer a coisa correta, debaixo da água, dentro da água. É isso que diz. Batismo verdadeiro. Não é o batismo para salvação. Batismo fala confessando os seus pecados. Ao 7, ao 6. E eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então, quando nós vamos, a igreja vai batizar alguém, porque ela confessou os seus pecados. Confessa os seus pecados a Cristo, a Deus. Não é confessar pecado para homem. Ele confessa, ele arrepende e confessa, pede perdão. Lá em 1 Coríntios 12, 13, primeiro, segundo, não vou ver, acho que é 1 Coríntios, a 1 Coríntios, vamos ler do versículo 12, fala um só corpo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, porque assim como o corpo, que é a igreja, quando ele fala assim como o corpo, a igreja é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também, que a igreja, o corpo de Cristo. Então aqui, assim Cristo também, assim é Cristo também. Então ele apresenta aqui ao Salvador como unidade em multiplicidade, como é a igreja, uma igreja grande. Pois, versículo 13, pois todos nós fomos batizados em um mesmo Espírito, formando um corpo. Agora a pergunta, que batismo que é esse que ele está falando aqui? Todos nós fomos batizados em um mesmo Espírito. Um mesmo Espírito que batizou batizou todos. Que Espírito que é esse, irmãos? O Espírito Santo. Então nós somos para formar um corpo, fazer parte da igreja, nós fomos batizados em um só Espírito, o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo faz isso, nada mais. Agora, o batismo na água, então é o batismo na água para fazer parte do corpo. Mas para fazer um corpo,
que entra no céu. Então é o batismo no Espírito Santo. Não é de falar em línguas, ter aqueles dons. Não é isso. Nós somos primeiro batizados no Espírito Santo. Batizado, como diz em Romanos capítulo 6, na morte de Cristo. Tem que estar isso na ponta da língua, irmãos, meus amigos. Irmão, tem que estar isso na ponta da língua. Nós fomos batizados primeiro na morte de Cristo. Então pode declarar: batizado no Espírito Santo, batizado em Cristo. Cristo habita em nós. Então por isso, aí em um mesmo Espírito, formando um corpo. Na salvação, o Espírito Santo batiza o pecador no sangue de Cristo, que é o novo nascimento. Quando a pessoa aceita Jesus, sinceramente, ele foi batizado naquele momento no Espírito Santo. Aí depois, se ele morresse sem o batismo na água, ele não perde a salvação, ele vai para os céus. Morreu, ele está salvo. O ladrão da cruz não teve esse privilégio de batizar nas águas. O ladrão da cruz, aquele malfeitor, não fez parte de igreja. A única coisa que ele fez, ele deu testemunho, que ficou registrado na Bíblia, que ele arrependeu, ele reconheceu que merecia estar naquele lugar. Falou para o outro que também estava junto, do outro lado de Cristo: nós estamos aqui porque os nossos feitos merecemos, nós fizemos para nós ir parar aqui nessa cruz, fomos condenados à pena de morte, à pena da cruz, mas este nenhum mal fez. Aí ele pediu, falou direto com o Salvador, com o Senhor: lembra-te de mim quando vieres no teu reino, quando entrares no teu reino. Jesus respondeu para ele: hoje estará comigo no paraíso. Que Jesus conhece o coração. Jesus falou para Zaqueu também. Zaqueu mostrou renúncia. Aquele espírito que Zaqueu falou, Zaqueu não pediu nada. Jesus não pediu nada para ele. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, é espontâneo. Então aqui diz aqui assim, nascer de novo não se refere ao batismo na água. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um mesmo Espírito. Então pense bem, não tem raça, quer judeus, quer gregos, quer estrangeiros, servos, servo aquele que serve, que é o pobre, aquele que trabalha, e o livre, que não tem patrão, livre, seja rico, seja pobre, todos devem vir a Cristo da mesma maneira. Todos devem vir da mesma maneira, por meio de Jesus, por este caminho. E todos temos bebido de um mesmo Espírito. Bebido, deixe, da água da vida. A água da vida, a salvação eterna. A palavra de Cristo, ela entrou em nós, que faz a obra da redenção realizada em nossas vidas. Ela faz a mudança de vida. A redenção de Cristo, quando entra na vida de uma pessoa. Lembra que o pastor Carmo falava que uma coisa, uma bomba de dinamite, ele falava, né? Não é isso que ele usava? O evangélico, quando ele entra, ele faz uma explosão. Ele muda completamente a pessoa. Faz muita diferença, faz um estrago na vida, faz a pessoa odiar o pecado. Em vez de ele cobiçar, querer pecar, ele vai querer fugir do pecado. Ele procura fugir do pecado. Que é feito possível pela morte, ressurreição, a ascensão, exaltação de Cristo. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos.
Vamos continuar lá para aqui. Aqui voltando agora aqui. E eram batizados, versículo 6, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Desde aquele tempo, irmãos, amigos, a exigência é confessa os pecados. Não tem como eu aceito a Cristo, eu quero fazer parte da igreja com a minha bagagem, sem confissão de pecado, sem crer em Jesus, sem mostrar que crer. É impossível. O 7, vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhe: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Quem ensinou vocês que vocês vinham aqui batizar no meu batismo? Vocês vão fugir da ira de Deus? Vocês vão ficar livres do inferno? Porque a ira de Deus é o inferno. O mundo jaz no maligno. Então isso que ele está dizendo. Duas seitas dentro do judaísmo que se auto-justificavam. Muitos se auto-justificam. Agora mesmo escreveu aqui, ó, não acredito. Deve ser pessoa que não acredita no evangelho verdadeiro. Problema da pessoa. Não acredito. Desacreditar na Bíblia. Então, irmãos, então aqui vinha. São aquela auto-justifica, são uma pessoa entusiasmada, que fica entusiasmado. Fica entusiasmado com a sua religião. Nós não devemos ficar entusiasmados com a religião. Nós devemos ficar entusiasmados, admirados com a obra redentora de Cristo, da cruz. É dele que nós devemos ficar entusiasmados, com Cristo. É Ele. Toda a nossa honra e toda a nossa glória deve ser dada a Ele. Não a nós, não a homem. Aí ele disse que no 8, ó, produzam, pois, frutos dignos de arrependimento. Quer dizer, fruto que confirma que se estão arrependidos. João Batista falando aqui no capítulo 3, que confirma, produz fruto, que confirmam, que mostra evidência clara que vocês estão arrependidos. Como é que a pessoa fala que está arrependido? Aceitou Cristo, depois continua bebendo, continua no álcool, embriagado, e a Bíblia diz, os bêbados, lá em Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6, os bêbados não herdarão o reino dos céus. Os adúlteros continuam nisso, os maldizentes não herdarão o reino do céu, que vai ver nessa prática. Como é que diz? É fruto digno de arrependimento? Não está arrependido. Ele chamou de raça de víboras, serpentes. Vinha o seu batismo na água. Ninguém de nós devemos falar assim, raça de víboras. João Batista falou. Está registrado aqui. Aí no 9 fala: e não pensei em vós mesmo, dizendo, ó, não pensei em vós mesmos, dizendo, fica com esse pensamento, não. Abraão temos por pai. Falava com orgulho. Você sabe o que é aquela arrogância? Não, os irmãos, não é falar, eu faço isso, como aquele lá de fariseu e o publicano, se gabou, né? Faço isso, faço aquilo, dou o dízimo de todo quanto eu possui, de tudo, ele falou. Jejumo 2 vezes na semana, ele disse. Fariseu, religioso, né? As igrejas gostam hoje disso. As pessoas falam, dou o dízimo de tudo quanto possuo. Aí ele apontou para o publicano.
Ah, não sou como este. Se publicando aí, ó. Se exaltou. Ele só apresentou a Deus, ele não pediu nada a Deus, mas não recebeu nada, ele não pediu nada, não pediu perdão, não confessou, ele não foi confessar os pecados, ele foi exaltar e humilhar o companheiro do lado. Aí a Bíblia fala, aquele que humilhou e ser justificado para sua casa, aquele que se exalta será humilhado. Os irmãos conhecem desde este mundo, até com os cristãos, com o povo de Deus. Se começar a exaltar, ele pode esperar que um dia ele vai ser humilhado. Deus quer pessoas humildes. Não é humildes que você fica com a cabeça baixa, aceita tudo. O coração humilde, um coração quebrantado. Não é humilde que você é pobrezinho, tudo faz o que quer de você, você não responde, você isso, não é. Coração humilde, ele se exalta, ele exalta a Cristo. Em todo momento, exalta a Cristo. Quando alguém te fala qualquer coisa, glória a Jesus. Exalta a Cristo, é por causa dele que eu sou assim. Ele que me fez assim. Se nós vamos procurar nós mesmos fazer, cada vez fica pior. Se nós mesmos queremos endireitar a nossa vida por nós mesmos, por outro começar a corrigir, não obrigar, você fica pior. Aí ele falou assim, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, ele chamou os crentes, os discípulos, outros assim, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filho de Abraão, pode nascer filho de Abraão. O Senhor levantou os gentios como filho de Abraão. Pode nascer filho de Abraão. Nós somos filhos de Abraão na fé, nosso pai na fé. Abraão teve Isaac, e de Isaac nasceu, que vem a linhagem que tem Jesus Cristo até hoje. Aí ele fala no 10: agora, pois, está posto o machado junto, que o arco classe, vamos ler esse junto, a raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Israel foi cortado por sua incredulidade, não creu em Jesus, tirou fora do plano. Está lá em Romanos 11 e versículo 20. Não vou lá não, porque não dá tempo. E eu, na verdade, 11, e eu, em verdade, vos batizo em água para o arrependimento. Mas seria a tradução correta, que no original diz, não feres. E eu, na verdade, vos batizo em água a respeito ao arrependimento. Aqui dá de dizer que vai batizar primeiro para arrepender. O batismo na água, o correto, a respeito do arrependimento. Foi arrependido primeiro. Entendeu? Lembra como o Fé fala? O original está escrito assim. A respeito do arrependimento. A pessoa arrependeu depois, ele vai batizar na água. Porque a água, se for batizar na água para arrepender, ele continua perdido. Quantos perdidos tem que batizou na água, desse mundão lá fora, sem ser arrependido? O batismo em água era um ato exterior de uma obra interna já realizada. Primeiro é lá dentro do coração. A obra realizada lá dentro. Eu já fui batizado lá dentro, meu coração. Fui coração circuncidado. Nasci de novo. Nós nascemos de novo. O nosso coração está circuncidado lá dentro. Já foi batizado.
pelo Espírito Santo. Agora o batismo na água é externo, é para fora, externo, que os outros vejam, é visível, para testemunhar para os outros, testemunhar Jesus Cristo que morreu para aquela velha vida de pecado. O batismo é coisa de água, coisa séria, irmãos. Pense bem, tem que vir. Você fala, você morreu para aquela velha vida de pecado e ressuscitou para uma nova vida de pecado, nova vida sem pecado. Mas aquele que vem após mim, diz o versículo 11, é mais poderoso do que eu, do qual a humildade de João o Batista, do qual eu não sou digno de levar nem a sua sandália, nem você carregando o chinelo, por exemplo, assim, o que é isso? Você vai carregar a sandália? Nem isso, ele pediu para me carregar a sandália dele, o chinelo dele, nem isso não mereço que ele fazer. Ele vos batizará, aqui fala, com o Espírito Santo e com fogo. Para queimar a escória pecaminosa, Atos 2, 2, 4. Ele salva, ele queima, ele tira aquela escória, aquela sujeira, resto de lixo que você tem, tira, queima. É ele sofreu o equivalente ao inferno e salva nós. É o Jesus Cristo. Ele fala, em sua mão tem a pá. E isso todos nós sabemos disso. Ele usou essa linguagem de quem mexeu, né? Quantas vezes fizemos isso no terreiros? Banar arroz. Não banava arroz, não é arroz, não banava com peneira. Primeiro passava o cacho de coco, sabe aquele negócio lá? Vocês usaram isso também, Manel? Passava assim, não tinha uma coisa bem limpinha. Aí depois pegava, depois montada com uma pá, tinha uma pá grandona, assim, do jeitinho. Você tinha que pegar prata para jogar, ela já tão bonito. Não viu os outros? Joga lá em cima, você joga de um jeito, dá uma virada nela, que o vento da mãe vai tudo, cai tudo para lá, assim. Aí depois nós mudamos de ideia, fizemos girar, fizemos um tambor de dentro de cima, fizemos lá, subimos em cima, e vai calado, ficar virando devagarzinho, que era a mesma coisa. Então ele fala, em sua mão ele tem a pá. Ele limpará a sua eira, limpar-lo-á, para que produz frutos. João 15, 2. Ele limpa, ele vai nos limpando, nos podando, para que nós dá frutos. Se nós estivermos no pecado, nós não damos frutos. Se nós estivermos vivendo uma vida pecaminosa, não dá fruto que agrada a Deus. Então é por isso que diz, e recolherá o seu trigo no celeiro, e queimará a palha em fogo, que nunca se apagará. Então o trigo é símbolo do fruto do Espírito Santo, né? Enquanto que a palha simboliza as obras da carne, que se queimará. 1 Coríntios 3, 13 e 15. Então, nós começamos, vamos parar lá. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Naqueles dias apareceu João Batista. Está até hoje aqui para nós lermos e não enjoar das escrituras, não enjoar de ler um texto. Sempre tem novidade. Amém? Que Deus abençoe a todos, tenha uma boa noite, que possamos estar amanhã aqui novamente, das 9 às 10, e à noite também. Que hinos vamos cantar? Qual? Pode, quem que é isso? Obediência no batismo. Obediência no batismo. Eu não estou lembrando qual que é, certo? Eu estou pensando quais a gente não canta ele. Vamos ver.
Cercando os seus. Vai do canto aí, ele vai cantando. Vai na vez. É muito treinado. 147. Obediência ao batismo. Amém?